Meus irmãos, eu queria nessa noite estudar um pouco da palavra de Deus, que se encontra no livro de Salmo, de número 44. Salmo de número 44, e estaremos lendo os versos de 1 a 8, tá ok? Salmo de número 44, verso de 1 a 8. Eu te pergunto, você já leu o Salmo 44? Com certeza você já deve ter lido, né? Mas você já meditou neste Salmo? Então nós vamos meditar um pouco nesse Salmo de número 44. Iremos ler apenas o verso 1 a 8 e estaremos comentando os demais versos deste Salmo que o Senhor deixou para a nossa orientação, para o nosso ensino nesta noite. Salmo de número 44, verso de 1 a 8, diz assim a boa palavra do Senhor. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Como expeliste as nações com a tua mão e as espalhaste a eles. Como tua mão e os plantaste a eles, como afligiste os povos e a eles os alargaste. Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, mas a tua destra e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a salvação para Jacó. Por ti venceremos os nossos inimigos, pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Pois eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará, mas tu nos salvaste dos nossos inimigos e confundiste os que nos aborreciam. Em Deus nos gloriamos todo o dia e louvamos o teu nome eternamente. Esta é uma parte do Salmo 44. E quando nós lemos, não só essa parte, mas quando nós lemos a outra parte, a partir do verso 9 até ao verso 26, né, nós vemos que o cenário ele muda, né? E quando nós lemos estes salmos, nós queremos que as coisas aconteçam conosco somente aquelas que estão até o verso de número 8 deste salmo. Você pode pensar nisso. Nós queremos ficar somente na parte desses 8 versículos iniciais. Por quê? Porque é um texto, é um trecho que podemos dizer, ele é confortável, que tem a ver com uma forma de nós considerarmos o nosso relacionamento com Deus. É mais ou menos assim, meus irmãos, é mais ou menos assim esse texto. Se nós cumprirmos a nossa parte como servo do Senhor e obedecermos direitinho a Deus, se nós obedecermos a palavra de Deus, a Bíblia, Ele, Deus, vai cuidar de nós e não vai deixar que nada de mal nos aconteça. Mais ou menos assim, essa parte, até o verso 8 da palavra de Deus, desse salmo. Mas tem um porém, os versos a partir do versículo 9 até o 26,
também fazem parte do Salmo, também fazem parte da palavra de Deus, também fazem parte do ensino de Deus para nossas vidas. E aí, meus irmãos, quando você começa a estudar este Salmo, você vê a reação do salmista, e essa reação é uma reação didática, é uma reação de ensino. E ele, o salmista, ele deixa muito claro em suas queixas, a partir do verso de número 9. O salmista, ele era um homem que temia o Senhor, é um servo do Senhor, e ele não faz aqui neste salmo nenhum rodeio da situação que está o seu coração a partir desse verso 9. Ele abre o seu coração para Deus, segundo o seu ponto de vista. A partir do verso 9, ele se expõe para Deus e diz que Deus está em falta com ele. Pode isso? Ele coloca para Deus que Deus está em falta com ele. Você, em algum momento da tua vida, meu irmão, já passou por uma situação dessa, em que você se sentiu tão só, tão perdido, que você sentiu que Deus te abandonou, que Deus te largou? É mais ou menos assim. E ele diz mais ou menos para Deus: Deus, fizemos a nossa parte, Senhor, eu fiz a minha parte, eu vou na igreja, eu entrego meu dízimo, eu oro, eu faço leitura, eu faço as campanhas, vou no curso de oração, faço tudo certinho, e olha só o que aconteceu comigo, olha a situação em que eu estou, olha o que aconteceu comigo, Senhor. Eu gosto da coragem desse salmista. Sim, a atitude dele, e estou convicto de que podemos ser absolutamente sinceros, meus irmãos, sinceros em nossas orações, sinceros com o nosso Deus. Podemos ser sinceros quando levarmos o nosso pensamento a Deus em oração. E eu digo para os irmãos, é necessário nós sermos sinceros para que possamos expor aquilo que vai no fundo do nosso coração, no fundo da nossa alma, das nossas entranhas. E quando nós nos colocamos assim diante de Deus, expondo tudo aquilo que vai no nosso coração, acontece, sabe o quê? Acontece a cura, acontece o milagre, acontece aquilo que Deus quer para nossas vidas. Talvez durante a leitura deste salmo, você reconheça, dentro desse salmo, o verso de número 22, né? E o que diz o verso 22 deste salmo? Acontece o que está lá em Romanos 8, né? E nesse texto, Paulo escreve sobre as maravilhas, os fatos maravilhosos, de que nada nos separa de quê? Do amor de Deus. Nada nos separa do amor de Deus. E lá o apóstolo Paulo, ele lista uma série de coisas que tentam nos separar do amor de Deus, nos separar de Deus. E são coisas que não são agradáveis. Meus irmãos, o ensino da Bíblia, o ensino da palavra de Deus, preste atenção nisso, meu irmão. O ensino da Bíblia,
o ensino da palavra de Deus não diz que, por nossa fidelidade a Deus, estaremos isentos. A palavra de Deus não diz, meus irmãos, por nós sermos fiéis a Deus, procurarmos andarmos certinho na vontade de Deus, nós seremos livres dos maus momentos. Não, não fala isso, não diz isso, mas diz que, mesmo sofrendo, meu irmão, mesmo sofrendo, mesmo chorando, mesmo gemendo, mesmo sentindo dores, nós somos guardados pelo Senhor. Nós somos guardados pelo amor de Deus. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, aprenda esta palavra. Não é porque nós procuramos viver dentro de uma fidelidade a Deus, dentro de uma santidade com Deus, que nós vamos ser livres de maus momentos. Não, irmãos, todos nós passamos por maus momentos, sim, mas o que a palavra de Deus nos garante é que nós somos guardados no amor do Senhor e que nós não passaremos por situações que nós não possamos suportar. O Senhor sabe até aonde podemos ir, Ele sabe qual é o nosso limite, Ele sabe qual é o peso da nossa cruz, e Ele não vai deixar nós carregarmos uma cruz além do peso que nós possamos carregar. Esta é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Esta é a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus é uma mensagem de cruz. A mensagem de Jesus é uma mensagem de cruz, e não uma mensagem de sombra e de água fresca. Não, a mensagem de Jesus é cruz. Se você quiser vir após mim, o que ele diz? Tome a sua cruz e siga-me. Quer mais? Olha o capítulo 13 de Hebreus. Capítulo 13 de Hebreus nos fala de quem? Dos heróis, né? Os chamados heróis da fé. Heróis da fé foram pessoas que foram torturadas, sim, pessoas que foram torturadas, outras tantos que morreram, e morreram sem ver a consumação da promessa. Homens e mulheres que se dedicaram ao Senhor, que fizeram a vontade do Senhor. E diz mais lá, pessoas que este mundo não era digna deles terem pisado neste solo desta terra. Você já leu isso? Procure ler então e aprender um pouco desta palavra. E para citar alguns podemos falar de Tiago. Conhece a história de Tiago? Falar de Tiago, falar de Paulo, homens que morreram morreram de uma forma que foram decapitados, meus irmãos. Cortaram a cabeça desses servos de Deus. Falar de Pedro. Pedro foi crucificado, segundo a história, foi crucificado de cabeça para baixo. Falo também de Estevão, que foi apedrejado. E digo mais, meus irmãos, estes servos de Jesus Cristo, em nada, olha só, estes servos de Jesus Cristo que aqui eu te citei, em nada constam que eles tenham sido infiel a Jesus. Eles foram fiéis a Jesus, sim. Eles não foram infiéis, eles foram fiéis e sofreram tudo isso. E por que, muitas das vezes, meus irmãos?
por um problema que enfrentamos, uma dificuldade que Deus permite que aconteça em nossas vidas, nós começamos a questionar a Deus: por que, Senhor? Comigo, logo comigo, Senhor, logo com a minha família, com meu filho, com meu neto. Irmãos, vamos aprender com a palavra de Deus. Hoje, em nossos dias atuais, no chamado meio evangélico em que nós vivemos hoje, há uma visão utilitária, sim, uma visão utilitária, uma visão um tanto ingênua do cristianismo como um jeito de fazer Deus funcionar. Hoje é uma visão utilitária, um pouco ingênua daqueles que não conhecem a palavra de Deus. E essa visão, ela mostra que o homem tenta manipular Deus de acordo com a sua vontade. Você quer ver isso? É só você, quando acabar isso aqui, tu liga a televisão e vai num programa desse aí na televisão e vê esses programas de televisão evangélicos, da sua maioria. Vemos homens pensando que pode manipular o Deus do céu de acordo com a sua vontade. Que tristeza, né, meu irmão? Que tristeza ver essas pessoas tentando manipular a vontade de Deus. E pior que isso, é observarmos uma verdadeira multidão que segue esses homens, em direção ao inferno. Pessoas que tentam manipular Deus, que apresentam um Deus que só traz coisas boas, um Deus que só traz prosperidade, um Deus que só traz saúde. E esses homens e essa multidão estão caminhando para a perdição eterna, quando na verdade o seguir a Jesus Cristo, quando na verdade o seguir a Jesus Cristo é aprender a obedecer a palavra de Deus. O seguir a Jesus Cristo é obedecer ao Senhor em todas as circunstâncias da nossa vida, confiando no poder de Deus, confiando no caráter do nosso Pai Celestial. Meus irmãos, você que é um servo de Jesus, você que um dia entregou a sua vida para Jesus, não perca seu tempo com essas coisas, não se iluda com palavras bonitas, não se iluda com palavras emocionais. Se você está sofrendo hoje, não sei o porquê, pare de querer saber o porquê do seu sofrimento. Se você está sofrendo hoje, pare de querer saber o porquê desse sofrimento e trate de se consolar com o Senhor Jesus. Trate de pedir o Espírito Santo, que é o Consolador, que console o seu coração através do amor de Deus. Jesus, nesta noite, quer consolar você. Hoje, Jesus quer enxugar do seu rosto toda a sua lágrima. Ele veio a este mundo há 2000 anos atrás e morreu naquela cruz do Calvário e derramou o seu sangue ali. Ali ele foi maltratado, foi humilhado, para justamente trazer alívio
para as nossas dores, para curar as nossas feridas, principalmente as feridas da alma, a ferida do coração, aquilo que talvez você esteja sentindo nesta noite. Por isso, meu irmão, meu amigo da palavra de Deus, se você não tem Jesus Cristo como Salvador, entrega a sua vida a Jesus, confia nele e o mais Ele vai fazer na sua vida. Concluo essa palavra dizendo a você: todos os homens e todas as mulheres que estão na Bíblia que foram servos do Senhor, todos eles tiveram os seus dias de choro, todos eles tiveram os seus dias de sofrimento, todos eles tiveram os seus dias de dor. Mas nunca o Senhor os abandonou. Saiba, o Senhor está contigo. Não desista. Jesus quer cuidar de você. Jesus está cuidando de você, meu irmão e minha irmã, e Ele vai te levar a um dia breve em cantar o hino da vitória. Se não cantar esse hino da vitória aqui, meu irmão, você vai cantar o hino da vitória lá no céu, junto com os heróis da fé, junto com aqueles que não conseguiram cantar aqui, mas cantaram lá na glória, aqueles que estão lá em Hebreus 13. Quer um exemplo? Estevão cantou o hino da vitória aqui? Não. Moisés cantou o hino da vitória aqui? Não. Paulo, Pedro, João, Tiago cantou? Não. Mas ele cantou lá nos céus, com os anjos e com o Senhor. A nossa vida, meu irmão, está na mão de Deus. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Enquanto estivermos aqui, com pandemia ou sem pandemia, vamos servir ao Senhor, vamos nos alegrar na presença do Senhor, vamos largar as coisas deste mundo de lado e vamos viver dia após dia na presença do Senhor. Que Deus te abençoe, que esta palavra possa ter preenchido o seu coração, porque ela veio de Deus para o seu coração nessa noite. Amém?